A Deus pertencem a terra e tudo que nela se contém, o mundo e quantos o habitam. Foi ele quem afundou sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem há de subir nas montanhas do Senhor? Quem há de permanecer na sua morada santa? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, o que não inclina os seus desejos à vaidade, nem jura para enganar o seu próximo. Este alcançará a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, meu Salvador. Esta é a raça dos que procuram a face do Deus de Jacó. Selá. Dilatai, ó portas, os vossos batentes. E vós, portais antigos, ampliai-vos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Dilatai, ó portas, os vossos batentes. E vós, portais antigos, ampliai-vos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Deus dos exércitos, este é o Rei da Glória, Selá. O sempiterno portal. Salmo 24. Através de toda a Bíblia, nos ensinam que a demonstração de harmonia, vale dizer, saúde, prosperidade, felicidade, é o desígnio de Deus para o homem. Pois até que consiga a harmonia integral, o homem não está expressando Deus. E expressar Deus é o seu destino. O 24º Salmo é a grande suma dos ensinamentos bíblicos neste terreno. Na linguagem sui generis da Bíblia, explica-se ali a harmonia que é o verdadeiro sentido da salvação. E ali se analisa de forma magistral como só acontece com a Bíblia as causas que produzem a harmonia. Em seu aspecto literário, o Salmo é um magnífico poema em prosa constituído de 5 estrofes. A primeira estrofe é uma asserção a um tempo concisa e exaustiva da grande lei metafísica. Vejamos aquilo que é realmente dito, ou em outras palavras, traduzamos os termos técnicos na linguagem cotidiana do mundo moderno. O verso inicial constitui uma das frases mais conhecidas das Escrituras. A Deus pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e quantos o habitam. Estas palavras são reiteradamente produzidas nas mais variadas citações, mas o contexto em que são empregadas raro atesta qualquer compreensão espiritual da sua verdadeira importância. Já as encontrei usadas no sentido de propiciar consolo em face da morte ou de grandes catástrofes financeiras. A implicação parece ser que, pertencendo tudo a Deus, a Ele lhe assiste o direito de destruir tudo aquilo que lhe aprouver, sem consulta prévia aos sentimentos dos homens. Já encontrei também essas mesmas palavras iniciais do Salmo no sentido de um pio, porém vago reconhecimento de Deus como fonte primeira em que nos suprimos. Claro que mesmo um vago reconhecimento desse fato primordial é melhor do que a ausência de total reconhecimento. Mas a menos que obtenhamos uma compreensão precisa e científica do significado latente de tais palavras, não colheremos nenhum proveito real delas. Supor que Deus, a grande fonte, a substância propriamente dita, possa causar, ou mesmo endossar a morte ou os infortúnios, é um erro mortal que se encontra na raiz de todos os problemas. E é uma característica da mente carnal perverter desse modo um texto que, mais do que quaisquer outros da Bíblia, explica a verdadeira lei da vida e da prosperidade. Essa mente carnal, tal como a chama Paulo, não passa obviamente de nossa tacanha e ignara forma de pensar. Ignorar as leis da vida, ou não compreendê-las bem, não pode, na verdade, modificar tais leis.
mas pode e causa sofrimento e privações de todos os tipos até que tais hábitos de pensamento sejam corrigidos. A chave para o real significado da primeira estrofe encontra-se em duas palavras focais, Senhor e terra. E já aqui no princípio é preciso que façamos uma pausa e nos perguntemos que coisa se deve entender por Senhor. Deus está claro. Será a tua resposta, e trata-se de uma verdade, mas na Bíblia a palavra Senhor significa via de regra Deus no sentido de nosso Cristo interior, nossa verdadeira identidade, a centelha divina. O eu sou. De maneira que fica dito, de uma vez para sempre, que a terra, que sabemos ser um termo genérico abrangendo toda a expressão e manifestação, pertence à jurisdição do eu sou. Todos os tipos de problemas decorrem, na verdade, da crença de que a Terra esteja na dependência de alguma força externa ou lei capaz de governá-la, à revelia do eu sou, ou capaz mesmo de destruí-la por completo. Mas a lei de ser é que o homem é a imagem e semelhança de Deus e tem amplo domínio sobre todas as suas condições. O nosso salmo põe em relevo esse fato maravilhoso, acrescentando o mundo e todos os que nele habitam. A nossa terra, que é o nosso mundo, está realmente sob o nosso domínio e é feita e desfeita pela nossa palavra. Pois foi ele quem a fundou sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem há de subir na montanha do Senhor? Quem há de permanecer na sua morada santa? E quem tem as mãos inocentes e o coração puro, o que não inclina os seus desejos à vaidade, nem jura para enganar o seu próximo. A montanha do Senhor, ou sua sacra morada, significa percepção de Deus. Trata-se daquele sentimento vívido e real da presença, daquela extraordinária e grata experiência de certeza e júbilo que supera toda e qualquer compreensão. Quando chegamos a esse ponto, sabemos de fato que tudo está bem e que nada, em hipótese alguma, poderá nos ferir. Em tal ocasião, desenvolvemos também uma maravilhosa capacidade de curar os objetos. Esse estado de espírito é, na realidade, a única coisa que vale a pena possuir, pois quem o tem, tem tudo. E quem não o tem, não tem. Atingir tal estado é o verdadeiro objetivo de todas as nossas orações e tratamentos. Trata-se de nada menos do que o domínio que nos é prometido no Gênesis, e aqui a Bíblia nos inculta essa verdade, bem como nos instrui sobre a maneira de chegar a ela. Trata-se, na verdade, de um local sagrado, porque ali nenhuma coisa vil poderá atingir-nos. Doença, pobreza e pecado ali não têm entrada. Vale dizer, não conseguimos sentir tais coisas como reais enquanto estamos nesse estado de espírito e tão logo as sentimos como irreais, elas desaparecem. O inspirado autor prossegue dizendo-nos como poderemos nos alçar até essa maravilhosa compreensão, e vale notar que nos esclarece estar ela fundada sobre os mares e consolidada sobre os rios. Significa isto que gente como nós, cheia de limitações e dificuldades, é precisamente aquela gente a quem é feita a promessa e que, malgrado as nossas deficiências, podemos também alcançar a desejada compreensão, pois ela se funda nas águas, e água é sempre, conforme sabemos, a alma humana sujeita a tempestades, enchentes e até mesmo tufões. Vemos, portanto, inexistir qualquer razão para desânimo se a nossa presente demonstração parecer fraca e a nossa personalidade aparentar carência de força espiritual. Pouco importa porque a consciência elevada está fundada sobre mares procelosos como este. Não podem as águas saciar o amor, nem as enchentes afogá-lo. Tendo assim indicado como faz a Bíblia em quase todas as suas páginas,
que a salvação de Deus se destina a todos e a cada um. O Salmo, à sua maneira caracteristicamente prática, segue explicando exatamente como a coisa se fará. Diz que para a grande tarefa precisamos ter as mãos inocentes e o coração puro, e que não nos devemos inclinar à vaidade, nem jurar para enganar o próximo. São instruções sem dúvida bem claras e vale a pena estudá-las detalhadamente. Primeiro, na ordem lógica, vem a necessidade de um coração puro, pois este alcançará a bênção do Senhor. Pondera qual poderá ser o significado disto e pondera se algum preço poderia ser demasiado alto para a experiência. Alcançar a bênção do Senhor. Pois bem, a Bíblia promete que em determinadas condições, o viandante, tu e eu, teremos a bênção ou visão de Deus. Claro que não se trata de ver Deus com os olhos físicos, como vemos, por exemplo, uma casa. Com os olhos físicos podemos ver as coisas físicas e Deus é espírito. E as coisas espirituais têm que ser espiritualmente discernidas. Igualmente, a percepção espiritual não é uma questão de aprender contornos e superfícies como é a visão física. A percepção espiritual é a experiência espiritual direta em que percebido e percebedor se tornam um. Por isso, ver Deus significa tanto quanto a nossa pobre linguagem humana é capaz de exprimi-lo. A percepção de uma perfeita unidade essencial com a bondade divina propriamente dita. Mas quem são os puros de coração? Na Bíblia, o uso das palavras puro e pureza não se cinge à pureza física, por mais imprescindível que esta seja. Tais palavras são ampliadas a fim de abranger a isenção de qualquer tipo de limitação ou erro. Todo erro decorre da crença na possibilidade de uma causa que não seja Deus, de maneira que, fundamentalmente, pureza significa completa lealdade à crença em uma única e onipotente causa, todo bondosa, que é Deus, nosso Pai, que está no céu. Crer em Deus como causa única e negar peremptoriamente qualquer outra causa menor, negar o poder da causa a fatores como o clima, os germes, as leis médicas de elaboração humana, as leis da pobreza ou da decadência, negar realidade às limitações do espaço e tempo e, de diante das aparências, julgar segundo a reta justiça e ater-se sem vacilações à causa única, isso é pureza. Na Bíblia, o coração geralmente representa aquilo que denominamos de subconsciente e é a nossa mentalidade subconsciente que cumpre redimir e purificar. Manter a mentalidade conscientemente leal ao poder único é tão apenas metade da luta, conquanto seja a primeira e mais importante metade. A outra metade é purificar e reeducar o subconsciente dos erros ali acumulados no decorrer do tempo. Se assim fizermos, escrupulosamente, mais cedo ou mais tarde, chegaremos ao ponto de ter, deveras, um coração puro no sentido bíblico mais lato, e então veremos Deus. Jesus atingiu esse estágio quando disse: "O príncipe deste mundo veio e nada achou em mim", querendo dizer que o seu subconsciente estava tão purificado que nenhum pensamento restritivo poderia atuar sobre ele. E embora em certo tempo tivesse sido tentado, como qualquer um de nós. A purificação da alma não apenas dos pecados mais graves, que todos reconhecem, mas também das milhares de concessões à crença restritiva que enchem a vida cotidiana da humanidade, é o único caminho para a liberdade. Ótimo começo é aceitarmos a base espiritual da amplitude de Deus. Mas é apenas quando começamos a aplicar esta verdade em todos os detalhes práticos das nossas vidas, dia após dia, tanto quando com disposição para fazê-lo, como quando sem disposição,
que começamos de fato a colher resultados. E isso é ter as mãos inocentes. A mão é sempre a força da manifestação ou expressão. E a menos que a nossa expressão, o nosso pensamento dioturno, seja inocente, vale dizer, espiritual e verdadeiro, não teremos mãos inocentes e não poderemos aspirar, escalar a maravilhosa montanha do Senhor. Esta magnífica lição é enfatizada através da repetição numa forma ligeiramente diferente, tal como acontece na tradição literária hebraica. Assim é que nos dizem que os remidos, os salvos, são aqueles que não cedem à vaidade. Em outras palavras, aqueles que não procuram felicidade na manifestação, mas na causa, ou que acreditam em mais do que uma causa. Jurar em falso é pôr a fé no erro, como fazem numerosas pessoas, e esse mal é real. Este alcançará a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Esta é a raça dos que procuram a face do Deus de Jacó, Selá. A muitos parecerá que a purificação do coração ou a redenção do subconsciente seja uma tarefa longa e cansativa, mas é preciso lembrar que quando rezamos, é Deus quem está agindo e não nós. E que as tarefas difíceis ou impossíveis para nós são fáceis para Ele. Se usares o poder da palavra para declarar que Deus está purificando a ti, que Deus está inspirando e iluminando a ti, ficarás assombrado de veres que dificuldades aparentemente insuperáveis podem ser vencidas. De veres como antigos hábitos de raciocínio cairão por terra, dando lugar a novos. Isso porque receberás a tua justiça, o teu correto raciocínio de Deus. Tu procuraste a sua face, e segundo a grande lei, tem que começar a expressar algo de sua natureza, porque sempre nos tornamos parecidos com aquilo que contemplamos. Dilatai, ó portas, os vossos batentes, e vós, portais antigos, ampliai-vos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Dilatai, ó portas, os vossos batentes, e vós, portais antigos, ampliai-vos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Deus dos exércitos, este é o Rei da Glória, Selá. Esta terceira estrofe do poema é uma gloriosa asserção do poder da oração. Não será exagero dizer que se trata do maior tributo ao poder da oração jamais escrito. Portais e portais simbolizam sempre compreensão. Um pouco de raciocínio evidenciará a boa lógica da afirmativa. A porta ou portal é o lugar através do qual entramos ou saímos de uma cidade, de uma casa, de um campo, de uma sala ou compartimento e assim por diante. Por outras palavras, porta ou portal assinala uma modificação de consciência. O lugar em que estamos num dado momento é o nosso estado de consciência naquele momento, e aquilo que conhecemos como movimento no espaço, como deslocamento de um lugar para outro, da Europa para a América, da sala para o estúdio, por exemplo, é na verdade uma alteração parcial na consciência. Claro que a única alteração desse tipo que tem algum valor real é a alteração produzida por um aumento da compreensão da verdade, e todas as vezes que conseguimos um tal aumento, abrimos uma nova porta no caminho. Dilatai, ó portas, os vossos batentes é uma forma dramática de dizer que apenas através da obtenção de um grau maior elevado de compreensão, o Rei da Glória, a vívida percepção de Deus que estamos buscando, pode vir às nossas almas. Ordena-se a portais e portas que dilatem os seus batentes, isto é, que se ampliem, a fim de que não se possa compreender mal o teor grandioso da mensagem,
somos depois instados a perguntar quem é o Rei da Glória e o que representa ele. E nos é reiterado que ele é nada menos do que o Senhor e é forte e poderoso nas batalhas. Não se trata de um decorativo potentado, mas de um Senhor da guerra, e a batalha por ele travada é, claro está, a nossa batalha em busca da vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Conclui o poeta reafirmando que a força com a qual entramos em contato através da oração é o Senhor Deus dos exércitos, que vem a ser o termo bíblico para o aspecto de Deus como força. Estes tratamentos bíblicos não são meros exercícios literários, são métodos certos para a produção de uma modificação na consciência. Significa isto que tem pouca utilidade ler simplesmente, às pressas, qualquer um deles. Um tratamento como o presente salmo poderá ser lido com vagar, repetidas vezes. À medida que leres, deverás fazer frequentes pausas, a fim de que se tornes receptivo por instantes e a inspiração tome conta de ti. Não exageres na duração das pausas. Mas uma pausa mais ou menos longa, segundo for o teu raciocínio rápido ou lento, e se nada acontecer, retorna à leitura. Ao leres a Bíblia, coloca sempre entre uma linha e outra o pensamento de que Deus está a inspirar-te. Essa é a forma de obter iluminação direta nos ensinamentos bíblicos. Lembra-te de que a interpretação da Bíblia por outras pessoas, por mais útil e estimulante que possa ser, jamais poderá ser tão valiosa como a tua própria. A Bíblia te propiciará novos e maravilhosos conhecimentos relacionados diretamente com teus problemas e dificuldades pessoais, desde que possibilites tal coisa através da adoção de uma atitude mental adequada. Quando os teus métodos habituais de tratar os problemas pareçam não estar surtindo efeito, será de bom alvitre abandoná-los por algum tempo e trabalhar unicamente à base da inspiração. Isto se pode fazer abrindo a Bíblia ao acaso e lendo o primeiro texto que nos cair sob os olhos. Se a primeira página aberta não se interessar, tenta outra e segue fazendo assim até encontrares algo que te proporcione uma nova luz. Atenta, porém, para o fato de que buscas agora uma alteração de consciência, alteração que te permitirá rezar com maior eficácia e ser mais receptivo. Não buscas agora instruções práticas definidas. Não tomes literalmente nenhum trecho bíblico como uma orientação para a tua conduta prática, pois tal diretriz logo descamba para a superstição. A letra da Bíblia mata. O Espírito proporciona luz.